Olá a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente em nossa disciplina Legislação Aplicada à Logística. Nossa terceira unidade, a que nós daremos início agora, aborda o direito tributário, conceito de tributo, espécies e competência tributária. Daremos início com algumas informações, né? A primeira é de que a Constituição dispõe sobre imunidades, competências e princípios de direito tributário, mas ela não institui tributos. Isso quer dizer o quê? A Constituição distribui as competências, diz que entidade, se Estado, União ou município é que vai deter esse poder, essa competência para legislar sobre tributos, mas a própria Constituição não institui tributos. Entre as espécies tributárias nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Esses aqui são os impostos ordinários. Os tributos podem ser vinculados e não vinculados. O que podemos elucidar a respeito disso? Vinculação quer dizer o quê? Se eu pago um tributo, ele está vinculado, ou seja, aquele dinheiro vai ter que ser destinado a uma determinada atividade. Um exemplo de um tributo vinculado, uma taxa. Taxa de iluminação pública. Eu pago o tributo, a taxa de iluminação pública está diretamente vinculada à prestação que o Estado tem que realizar. Ao fato de que o Estado tem que prestar o serviço de iluminação pública. E a não prestação desse serviço implica que vai perder o objeto, ou seja, eu vou deixar de pagar essa taxa. Não vai ter mais razão, não vai ter mais um porquê eu pagar essa taxa. Um tributo não vinculado significa dizer o quê? Eu pago, por exemplo, imposto de renda. O que o Estado arrecada com o meu imposto de renda, o Estado pode destinar para a saúde, pode destinar para a educação, pode destinar para qualquer setor. Para a construção de estradas e rodovias, quer dizer, não está vinculado a uma atividade específica que o Estado tem que prestar em favor do cidadão, em favor daquele que paga esse tributo. Então nós temos tributos vinculados e tributos não vinculados. Nós elaboramos aqui um quadro que vai nos ajudar a bem compreender a distribuição desses tributos. Mas eu quero que vocês permaneçam aqui no nosso slide 3 da aula 3. Conceito de tributo, está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, do CTN. Diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu sublinhei alguns termos que vão nos ajudar a bem compreender, porque a simples leitura do conceito de tributo do CTN não é elucidativa, não nos dá informação do que de fato seria tributo. Então, prestação pecuniária compulsória. Isso quer dizer o quê? Que é uma prestação, é algo que eu devo fazer, eu devo pagar o imposto, eu devo pagar o tributo, é pecuniária em dinheiro ou algo que o equivalha, e é compulsório, é obrigatório. Então, é algo que eu devo fazer, o Estado me exige, o Estado exige que eu faça, é em dinheiro ou algo que o equivalha, e é compulsório, é obrigatório. Que não constitua sanção de ato ilícito. Vejam bem, um tributo não é uma multa, não é porque você fez algo errado. Um tributo, quer você faça algo ou não, você tem que pagar. Ele está destinado a um fato gerador. Por exemplo, se eu tenho uma renda superior ao limite que a legislação prevê, eu tenho que pagar imposto de renda. Então, o fato gerador do tributo seria isso. Se eu me enquadro dentro do fato gerador, ou seja, eu tenho uma renda superior ao limite mínimo, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda e tenho que pagar o imposto de renda. Não é sanção, não é uma pena, eu não estou recebendo uma pena, não é porque eu fiz algo errado que eu tenho que pagar. O tributo você tem que pagar, sempre. Não é decorrência de uma sanção. Ele está instituído em lei. Somente lei pode instituir tributos. Então, a gente ouve falar na TV, medida provisória, fez isso. Por medida provisória não se pode instituir tributos. E é cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, é o Estado que cobra o tributo. Não é outro ente. O Estado, seja na figura da União, do Estado e do município, dos entes federativos, né? Quaisquer deles têm competência tributária. E a gente vai elucidar um pouco mais sobre a divisão dessas competências. Competência tributária seria o quê?
seria a titularidade plena sobre certos tributos, podendo instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. Vejam bem, gente. Se um ente federativo, seja a União, Estado, Distrito Federal ou município, tem a competência tributária, ele não pode delegar isso para ninguém. A Constituição diz que ele tem competência de cobrar tributos de ordem X ou Y. Ele não pode delegar para ninguém. Mas nós temos atributos exclusivos e atributos delegáveis. 2 desses atributos eu posso delegar. A fiscalização e a arrecadação. Imaginemos que eu sou um município. E para o recolhimento do IPTU, eu contrato uma empresa privada para fiscalizar e para cobrar e arrecadar o IPTU. Ou seja, eu é que instituo o tributo, eu é que legislo sobre o tributo. Somente eu posso fazer isso. Mas fiscalizar e arrecadar, eu posso contratar uma terceira pessoa. Eu posso contratar, por exemplo, o Pague Contas para receber, ou eu posso contratar as lotéricas para receber. Ou seja, arrecadar esses tributos pode ser delegado. Fiscalizar também. Mas instituir, legislar, não. Nos impostos ordinários, eu vou pedir que vocês passem aqui o nosso 4º slide, vamos para o 5º, porque tem aqui um gráfico que vai ajudar a visualizar melhor. Temos aqui um esquema geral de competência tributária. Impostos ordinários no ápice da pirâmide, taxas na parte central à esquerda, contribuições de melhoria na parte central à direita, empréstimos compulsórios na base à esquerda e contribuições especiais na base à direita. Vejam bem, nos impostos ordinários, retornem aqui para o 4º slide. Está no artigo 145 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós vamos ter aqui bem definido quais são os impostos da União, os impostos dos Estados e os impostos dos municípios. Da União, está previsto nos artigos 153 e 154 da Constituição. Imposto sobre importação, imposto sobre exportação, IPI, sobre produção industrial, IOF, sobre operações de crédito, câmbio e seguros, imposto de renda, ITR, de propriedade territorial rural, e, que está agora pendente de votação na Câmara e no Senado, imposto sobre grandes fortunas. Queira Deus que saia logo. Seria um grande avanço do ponto de vista legal para o Brasil. Então, a União tem quantos impostos? Ela tem 6 impostos. Com o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, teremos 7 impostos. Os estados e o Distrito Federal, eles vão ter o quê? O ITD ou ITCMD, vocês vão encontrar autores usando uma nomenclatura, uma sigla ou outra, que é o Imposto sobre Transferência e Doação Mortis Causa. O que é isso? Se um indivíduo morre e o outro vai herdar o seu patrimônio. A gente chama esse indivíduo que morreu de cujos na linguagem jurídica. O falecimento dele implica no surgimento da herança. Então alguém vai herdar o patrimônio dele e você paga um imposto por herdar esse patrimônio. Esse é o ITD ou ITCMD. Nós temos o ICMS, que também é um imposto estadual, sobre circulação de mercadorias e serviços. E o IPVA, sobre propriedade de veículos automotores. Então o Estado tem 3 impostos ordinários. ITD, ICMS e IPVA. Por que eu coloquei Estados/DF, Distrito Federal? Gente, o Distrito Federal ele se comporta ora como município, ora como Estado. Então ele vai acumular todos os tributos que tem no município e os tributos que tem no Estado. Então, a competência do Distrito Federal é chamada competência cumulativa. Está previsto no artigo 147 da Constituição. E os municípios? Lá no artigo 156 constam os 3 tributos, os 3 impostos ordinários cabíveis aos municípios. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. O que a gente vai observar? Esses impostos são bem definidos, o que é da União, o que é do Estado e o que é do município. São chamados impostos ordinários. Mas nós vamos ter taxas e contribuições de melhoria que podem ser instituídos pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados e pelos municípios. Podem ser instituídos por qualquer dessas entidades. Nós vimos o exemplo dos slides anteriores da taxa de iluminação pública. A taxa está vinculada a uma prestação. Eu só pago se o Estado me fornecer a iluminação pública. Contribuição de melhoria, ela está vinculada a um enriquecimento, a uma vantagem, a uma valorização de um imóvel. Digamos que eu sou a prefeitura e eu realizo obras no sentido de colocar uma via de acesso num determinado bairro, de colocar
fazer uma praça, um jardim ou um ponto turístico nas proximidades de imóveis, aqueles imóveis das proximidades, eu posso atribuir uma contribuição de melhoria. Eles vão valorizar. Por essa valorização eu posso cobrar. Um desses entes, União, Distrito Federal, Estados e municípios. Então, se os impostos ordinários são bem descritos na Constituição, a União tem esses impostos, essas 7 opções, o Estado tem seus impostos e os municípios têm seus impostos, está bem definido. As taxas e contribuições de melhoria podem ser instituídas por qualquer um desses entes, União, Distrito Federal, Estados e municípios. Na base da pirâmide, nós vamos ter empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Empréstimos compulsórios e contribuições especiais, gente, estão relacionados a situações atípicas. O Estado precisa de verbas para sanar uma situação de calamidade pública em determinada região. Ele pode estabelecer um empréstimo compulsório. O Estado precisa pagar a sua dívida externa. Ele estabelece um empréstimo compulsório. Na história do Brasil, nós vimos que o pagamento desses empréstimos compulsórios resultou em praticamente um roubo, com o perdão do termo literal, do cidadão. Porque quando o retorno desse dinheiro vem, ele já se valorizou, já se perdeu. O confisco de valores da poupança na época do governo Collor é um bom exemplo disso. Contribuições especiais também está relacionado a isso. São situações atípicas. Os dois se enquadram em situações atípicas. Mas nós vamos ver aí no nosso último slide a diferença entre impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. O único desses que é vinculado a uma atividade, aliás, que não é vinculado a uma atividade, são os impostos ordinários, que são aqueles do ápice da pirâmide, do slide anterior. Então nós temos o quê? Eles possuem cobrança compulsória e obrigatória e correspondem a uma alíquota sobre uma base de cálculo. Então, o imposto de renda, ele corresponde a uma alíquota X sobre os meus ganhos anuais. As taxas, nós já vimos, são vinculados, ou seja, pagos em virtude de atendimento de serviços públicos fundamentais ou pelo exercício do poder de polícia do Estado, tendo relação com o custo e a manutenção dessa atividade realizada pelo Estado. A taxa de iluminação pública só vai ser paga se o Estado se ele garantir o atendimento dessa taxa, desse serviço de iluminação pública. Contribuições de melhoria também são vinculados e incidem sobre obras que geraram uma valorização de imóveis próximos às referidas obras, também já falamos no slide anterior. Empréstimos compulsórios servem para atender a uma situação excepcional e só podem ser instituídos pela União, configurando sua possibilidade quando houver despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Situação de guerra, o Estado precisa de capital para promover o esforço de guerra, para se equipar, para se armar, então ele estabelece empréstimos compulsórios. Contribuições especiais, por sua vez, são vinculadas, ou seja, tem uma destinação específica, para o financiamento da Seguridade Social, assistência social, previdência social e saúde. Um exemplo de contribuição especial seria o INSS. Quer dizer, ela está vinculada, ela tem uma destinação específica para a Seguridade Social. Certo? E com isso, nós encerramos nosso último módulo. Espero ter sido produtivo para vocês. Foi um prazer estar aqui e muito obrigado. Até a próxima.